E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar com vocês de novo sobre Jinx, né? Hoje a gente comenta o capítulo 42 da obra. Já eu alcanço ela, eu tenho certeza. Eu vou até tentar dar um gás nesses de Jinx para ver se eu alcanço logo e a gente pode finalmente falar sobre o que está acontecendo no momento na obra, mas já eu tô aí, calma. Bom, como vocês lembram, no último capítulo que a gente comentou no 41, o Kindan, ele percebe que o aniversário do Jae-kyun tá se aproximando, ele tá decidido a dar um presente pro Jae-kyun. A questão é, será que ele vai conseguir dar um presente ideal? E será que ele vai conseguir realmente deixar de lado um pouco das preocupações, né? Tanto com o bem-estar do Jae-kyun quanto as próprias preocupações e focar nisso e escolher um presente legal? Antes de mais nada, deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda no engajamento dele. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue em todas as outras redes sociais. Eu sou @gutono em todas elas e por lá você fica por dentro de outras coisas que eu tô lendo, que eu tô assistindo ou qualquer outras coisas que eu tô comentando e acabam não aparecendo aqui no canal. Claro, comenta à vontade quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra você concordar, discordar de mim, fazer as suas pontuações. Você pode comentar quantas vezes você quiser. E agora vamos falar então sobre esse capítulo 42. O capítulo começa com Kindan analisando o histórico médico do Jae-kyun e ver isso só deixa ele ainda mais preocupado com a real situação do atleta. E ele sabe que a única solução, o ideal, seria um longo descanso para o Jae-kyun, mas ele também sabe que ele nunca vai aceitar ficar um tempo sem treinar ou sem competir. E a única coisa que está ao alcance do Dr. Dan fazer nesse momento é fazer tudo possível, tudo que ele tem acesso para manter, para dar o máximo de bem-estar para o Jae-kyun, já que o ideal ele não vai estar fazendo. Ele acaba mais uma vez lembrando sobre o aniversário do Jae-kyun se aproximando, e daí ele pensa que seria uma ótima ideia, ele poderia dar um presente pro Jae-kyun para ver se isso anima ele um pouco. Mesmo que isso não tenha nada a ver com o ombro, né? E também a gente sabe o presente que o Jae-kyun quer ganhar. Mas tá, vamos lá. Ele pensa isso. Nossa, uau, vou dar um presente pro Jae-kyun pra ver se ele fica um pouco mais animado, mesmo com esse problemão no ombro dele que poderia fazer ele parar de competir. Ele quer muito poder retribuir a altura, já que ele sempre tem ganhado tudo do Jae-kyun. Então ele procura desesperadamente pelo apartamento alguma coisa que talvez esteja mal cuidada, que precise ser substituída, esteja velha. Só que o problema é que ele não encontra nada. Tudo naquele apartamento parece simplesmente impecável. Inclusive o Kindan nesse momento para e pensa que aparentemente a única coisa velha e mal cuidada naquele apartamento seria ele. Cara, que ódio! Que ódio dessa cena, que ódio desse pensamento. Mano, como eu queria ter em casa algo velho e mal cuidado como o Kindan. Vontade de socar ele na porrada depois de ver ele pensando esse tipo de coisa. A única coisa que ele encontra no apartamento que parece desgastado é um chaveiro de marca. E que parece ser uma boa ideia substituir aquele chaveiro, dar um novo como presente, até que ele pesquisa e descobre que aquilo tem um valor absurdo para um chaveiro. E ele não tem a menor noção de custos ou do dinheiro que ele gasta, porque afinal de contas ele tá morando com o Jae-kyun, então ele ganha tudo, ele não se preocupa em pagar nenhum tipo de conta, né? E desde que ele tem começado a viver assim, ele não se preocupa. E ele ainda vive em dívida com o Jae-kyun desde o começo dessa relação. E o pouco que ele ganha de dinheiro acaba sendo direcionado para outros custos, principalmente envolvendo a avó dele e o tratamento dela. Então ele tem a brilhante ideia de procurar um emprego extra para poder juntar uma grana e comprar um presente pro Jae-kyun e buscar um emprego extra, né, num horário que ele não precise deixar de lado as suas obrigações como fisioterapeuta do Jae-kyun e o trabalho principal dele. Então ele encontra um emprego noturno como um entregador usando uma bicicleta emprestada da própria empresa para a qual ele vai trabalhar, e é claro que não é nada confortável. Ele tem que fazer muitas outras tarefas além de só entregar os lanches, e ainda tem que lidar com clientes e situações muito desconfortáveis em vários momentos. Claro, sem falar que a rotina e a carga horária acaba sendo muito exaustiva para o Kindan, né? Porque é à noite, além das preocupações que ele tem diária. Tanto que no café da manhã, no dia seguinte, o Jae-kyun fica perplexo ao ver o Kindan, ele simplesmente cochilou em cima da mesa na cozinha. E o Jae-kyun fica muito surpreso ao ver aquilo, assim, ele não entende o que está acontecendo.
Claro, porque ele não tem a menor ideia de que o Dan ainda passou uma noite super exaustiva trabalhando em um segundo emprego para conseguir a grana pro presente dele. Na academia, ele tá conversando inclusive com um dos treinadores, né? E ambos estão muito preocupados com a situação do ombro, da lesão do Jae-kyun. Então o treinador fala pro Kim-dan e pede ajuda dele. Aproveitar que ele é tão próximo do Jae-kyun, né? Que é assim que todo mundo enxerga, e ver se ele consegue conversar com o Jae-kyun e pedir, né, e orientar ele, pedir que ele tome mais cuidados e até que ele tire uma pausa. Então, quando eles estão no carro voltando para casa, o Kim-dan faz esse alerta ao Jae-kyun, mas assim que ele escuta, ele surta. Afinal de contas, não é pro Kim-dan se meter, o corpo é dele, não é para ele se meter, ele sabe o que ele faz. E também pergunta se o Kim-dan vai lutar no lugar dele caso ele não consiga lutar. E então ele é muito agressivo, muito estúpido mais uma vez nesse momento. E o Kim-dan volta a se colocar no seu lugar e simplesmente aceitar a situação mais uma vez. Mais tarde, então, novamente à noite, o Kim-dan ele tá no seu novo emprego extra mais uma vez. Ele tá exausto, mas quando ele para pra pensar nisso, ele reflete sobre o Jae-kyun e ele começa a se comparar e na maneira determinada e objetiva como o Jae-kyun corre atrás e conquista as coisas. E pensando dessa maneira, se comparando ao Jae-kyun, ele decide que ele também não pode desistir, que ele tem que ser mais determinado para lutar aquilo que ele tá querendo. Então ele vai lá, mete a cara e volta a trabalhar, deixando a exaustão de lado. Enquanto o Dan vai realizar uma das entregas da noite, ele se depara com um rosto conhecido. Ambos se reconhecem nesse momento. Esse é o antigo amante do Jae-kyun. É o rapaz que estava lá na casa com o Jae-kyun quando o Dan chegou a convite dele. Vendo o Dan naquela situação, entregando o lanche, ele começa a tirar sarro do Dan e começa a falar coisas assim super escrotas sobre a personalidade do Jae-kyun, né? Além de tirar sarro do Dan naquela situação, tipo, como assim, tu não tá ganhando grana pra fazer o que tu faz agora no meu lugar com o Jae-kyun? Ele começa a falar coisas super escrotas assim, a bombardear a maneira como o Jae-kyun trata os outros e a personalidade dele, e vamos combinar que ele não tá mentindo em nada, ele tá certo em tudo. E ele ainda faz menção ao Dan estar ganhando dinheiro por toda aquela situação, né? Como ele diz, ele mesmo ganhava dinheiro quando estava com o Jae-kyun, e ainda fala sobre o Jae-kyun como o fato dele ter uma rola gigante e uma personalidade que é uma merda, tornam ele uma pessoa ainda mais repulsiva, mas que mesmo pensando nele repulsivo dessa forma, ele adoraria estar com o Jae-kyun mais uma vez. Gente, vocês não têm noção de como esse cara fala. Ele fala de uma maneira tão escrota, sabe? Cuspindo aquelas palavras, que é horrível, porque a gente vê o Dan que ele já tá num lugar onde ele já é submisso e ele já vive em constante exaustão psicológica o tempo inteiro, tendo que lidar com uma personalidade bem cuzona que é a do Jae-kyun, e ter que passar por esse momento mais uma vez é horrível também pensar nisso. Não que ele esteja mentindo sobre o Jae-kyun, basicamente tudo que ele fala sobre o Jae-kyun é verdade. O Dan ele fica realmente irritado ao escutar aquelas coisas todas, e tudo que ele tá pensando é em simplesmente ir embora. Mas o rapaz faz questão de dizer mais algumas coisas pro Dan, né, sobre aquela situação, sempre com uma expressão muito arrogante e prepotente no rosto. E ele ainda conclui dizendo que ele e o Kim-dan não tem nada de diferente. Os dois são iguais e estão no mesmo lugar, e isso acontece com todos os fuck friends do Jae-kyun. Que quando ele cansar, ele vai jogar eles fora como um brinquedo, e que o mesmo vai acontecer com o Kim-dan assim que o Jae-kyun se cansar dele. Então ele fecha a porta na cara do Kim-dan e deixa ele ali remoendo aquelas palavras que são uma realidade que o Kim-dan nunca negou, mas que escutar elas cuspidas nele dessa forma tornam tudo um pouco mais difícil no momento. Ainda mais que recentemente o Kim-dan ele acabou de tomar consciência e aceitar o fato de que ele se apaixonou pelo Jae-kyun. Encerrando o episódio, vale mencionar que eu adorei esse personagem com essa personalidade de bichamá que tem o antigo fuck friend do Jae-kyun. Não só por todo esse diálogo, né, pela maneira como ele lidou com aquilo, dessa maneira debochada, arrogante, que eu acho que estava precisando aparecer.
mas não só por esse diálogo, mas pela maneira como ele fala sobre o Jae-kyun, né, como ele cospe tudo aquilo sobre o Jae-kyun, da maneira como ele lida com o sexo sem ser um tabu, e como ele faz questão de jogar toda a dura realidade do Kim-dan na cara dele sem se preocupar com nada. Eu acho que é um personagem que encaixou muito bem nesse momento da história, acaba gerando um novo conflito, porque afinal de contas, o relacionamento do Dan e do Jae-kyun parecia estar caminhando pelo menos por uma coisa menos problemática, né? Por mais que ainda tivesse começado e continuasse de uma maneira diferente. O Kim-dan agora precisava lidar com o próprio conflito interno de estar gostando de alguém como o Jae-kyun, e aí simplesmente vem alguém e joga todas essas informações para colocar os sentimentos que o Dan tem, que ele mesmo está tentando entender, em xeque, em conflito mais uma vez. E assim acaba o capítulo com o Kim-dan ali digerindo esse monte de informação e essa dura realidade que foi jogada na cara dele, tudo de uma vez pelo ex-amante do Jae-kyun. E agora só nos resta ver como o Kim-dan vai lidar com essa dura realidade que ele precisou enxergar na marra mais uma vez, os sentimentos que ele passou a aceitar e entender, né? E como ele vai lidar com essas coisas juntas, essa dura realidade que ele foi obrigado a enxergar e os sentimentos que ele começou a tomar consciência recentemente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu venho com o capítulo 43. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau, tchau.